Evangelho de João, capítulo de número 5, nós vamos ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 18. E diz assim, a palavra do Senhor: Passado estas coisas, havia festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-se, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem é o homem que te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém, queridos? Muito bem. Jesus está novamente indo para Jerusalém, e ali na sua ida para Jerusalém, em uma das festas, aqui o texto não diz qual dessas festas estava acontecendo ali em Jerusalém, mas uma daquelas festas em que todo o povo judeu ia para Jerusalém. Portanto, uma multidão de pessoas estava ali em Jerusalém naquele momento em que Jesus chega e ele passa no tanque de Betesda, o tanque da casa de misericórdia. E ali, quando ele chega naquele tanque de Betesda, ele vê uma grande quantidade de pessoas no tanque. Por quê? Porque acreditavam que ali era um tanque milagroso. Era um tanque que as águas, se você conseguisse chegar primeiro, quando as águas se agitassem, ele ficaria curado. Portanto, era uma multidão de pessoas doentes. E aqui diz o texto que eram paralíticos, que eram cegos, que eram enfermos, todas pessoas que acreditavam naquilo que a cultura daquela época fazia com que acreditasse. E Jesus então chega naquele tanque e ele olha para alguém naquela multidão, uma única pessoa no meio de todas aquelas pessoas, chama a atenção de Jesus. Quem é essa pessoa? Uma pessoa, o texto não fala muito, mas aquilo que o texto fala, dá para a gente perceber por que chamou a atenção de Jesus
aquele paralítico que ali estava naquele tanque em Betesda. Se a gente for observar o texto, a gente vai ver primeiro que ele era uma pessoa enferma há 38 anos. Significa dizer que não era alguém que era paralítico de nascença. Não nasceu paralítico, mas ele adquiriu essa enfermidade durante a sua vida, e ali ele estava no tanque, acreditando na possibilidade de ficar curado há 38 anos. Mas não apenas isso. O texto fala qual é a causa dessa enfermidade. Se a gente for ver aqui no versículo de número 14, Jesus disse assim para ele: olha, já estás curado, não peques mais. Portanto, a causa da enfermidade daquele paralítico foi o pecado. O resultado do pecado fizera com que, nós não sabemos a dimensão, mas é o pecado, fizera com que aquela pessoa, aquele homem, se tornasse paralítico. E não apenas isso, a gente consegue entender uma característica importante naquele homem, que era a perseverança. Imagine, irmãos, que a pessoa, todos os dias, naquele tanque, esperando que alguém colocasse dentro das águas, quando as águas agitassem, e ali ele estava durante todos os dias, durante 38 anos. Isso aí se chama perseverança, não é? Era um homem, portanto, perseverante. Era um pecador, era um homem perseverante, e um homem que adquiriu a sua doença no decorrer da sua vida por causa do pecado que havia ali levado ele àquela situação de vida. Portanto, a gente precisa começar a pensar um pouco sobre essa dimensão do pecado. Eu falei pela manhã, quando eu estava falando da necessidade de nós olharmos para Cristo como exemplo, porque de manhã no texto que nós estivemos refletindo, nós vimos que Jesus estava famoso e que uma multidão de pessoas o seguiam, e já no início do seu ministério. Mas, por quê? Porque pelo tipo de pregação dele, porque ele não era uma pessoa acomodada, que saía ensinando, pregando o Evangelho, e uma das coisas que ele pregava era o arrependimento. Significava dizer que quando se prega arrependimento, se prega sobre o pecado. Então aqui nesse texto, o que a gente observa é a consequência do pecado. Muitas vezes nós não consideramos isso, nós não levamos em conta na nossa vida, ou na vida as pessoas que assim vivem no pecado, que o pecado traz consequências sérias para a vida do homem. E nós precisamos então pensar um pouco sobre isso e ver o que chamou a atenção de Jesus naquele momento que ele chega ali naquele tanque de Betesda. E a gente então vê que o pecado traz sérias consequências à vida do homem. Por exemplo, a morte, consequência do pecado. O salário do pecado é o quê? A morte, Portanto, é separação de Deus, distanciamento de Deus, uma vida longe dos cuidados de Deus, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, ou seja, destituídos da presença de Deus na sua vida. O pecado nos afasta de Deus, nos distancia de Deus. Nós temos uma vida onde Deus, Ele lava as suas mãos, Ele entrega o homem a seus próprios destinos, às suas próprias escolhas. Uma outra coisa é o desvio do propósito de Deus. Quando o homem está no pecado, ele se desvia do propósito de Deus. Qual é o propósito de Deus? Adorar a Deus. Paulo vai dizer que tudo aquilo que nós venhamos a fazer, nós o façamos para o quê? Para a glória de Deus. Então, nós somos criados para a adoração, para adorar o Deus verdadeiro. E quando nós estamos no pecado, nós estamos nos desviando do propósito principal da criação de Deus. Uma outra consequência, sabe o que é? O sofrimento, a dor, os conflitos pessoais que o pecado traz. Ali em Gálatas capítulo 5, por exemplo, a gente vai ver as obras da carne. E nas obras da carne a gente vai ver prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia,
ciúme, ira, discórdia, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonarias, coisas que vão ali invadindo o ser humano, e a natureza do homem vai se deixando levar por esses desejos, essas concupiscências do nosso ser, da nossa natureza. A doença, não que a doença habite no homem pelo pecado, mas pela presença do pecado no mundo, nós estamos sujeitos aí às diversas variedades, né, de doenças. Hoje nós estamos vivendo aí pandemias, né? Então a gente precisa perceber que tudo isso é consequência da presença do pecado no mundo. Os desastres naturais, como os dilúvios, as fomes, os terremotos, né, os tsunamis, tudo isso aí são consequências. Os relacionamentos difíceis, a culpa, o sentimento de culpa por aquilo que nós fazemos e praticamos, a falta de sensibilidade com o próximo, a desgraça, o pecado que leva à desgraça pela arrogância e o orgulho das pessoas, e principalmente também pelo castigo das leis dos homens e da lei de Deus. Por isso é que quando Jesus olha para aquele homem, 38 anos, consequência do seu pecado, mas vendo a sua perseverança, o seu desejo do coração, verdadeiramente ele desejava ser curado, senão ele não estaria ali durante 38 anos. Ele chega para aquela pessoa e pergunta para ele: quer ser curado? Entenda aqui, irmãos, que Jesus ele está colocando na nossa mão, na mão do homem, a decisão daquilo que ele quer, o livre-arbítrio do homem. Se ele deseja ser curado, se ele deseja ser salvo. Jesus perguntou para aquele homem, olhando para o seu coração, ele viu a perseverança dele, mas mesmo assim ele pergunta para aquele homem: quer ser curado? E aquele homem então responde uma coisa que eu acho incrível, e é que Jesus vai dar uma lição aos seus discípulos naquele momento. Porque aquele homem disse assim: Senhor, eu estou aqui, mas quando as águas se agitam, não existe uma só pessoa que me coloque dentro d'água. E aí Jesus, entenda, irmãos, que ali ele estava num tanque chamado Betesda. Como era o nome do tanque? Casa de Misericórdia. E ele estava há 38 anos na beira daquele tanque, e não existia ninguém durante 38 anos que o colocasse dentro das águas do tanque chamado Casa de Misericórdia. Diante desse contexto aí que nós estamos falando, eu quero tirar algumas lições para nós. E a primeira é quando as pessoas colocam a sua fé em crenças erradas. Irmãos, como nós somos pessoas que acreditamos em tudo. Aquilo que o nosso coração muitas vezes deseja que aconteça, aquilo que o nosso coração muitas vezes quer que aconteça para nós, e alguém fala de uma possibilidade, ou que apresenta uma solução diante daquilo que nós queremos, como nós temos facilidade de acreditar naquilo que tentam mostrar para a gente. A cultura humana, ela é cheia de coisas que os homens criam, que os homens inventam, né? E nós temos aí várias ideologias, várias pessoas que se deixam levar dentro do aspecto espiritual do homem, e muitas vezes dessas coisas que nós acreditamos são coisas que nos distanciam de Deus. Interessante é que aquele homem está bem próximo do templo, ele está ao lado do templo. A distância do tanque para dentro do templo é apenas um muro do templo. Ele estava bem próximo do templo, mas ao mesmo tempo tão distante de Deus. Por quê? Porque ele passou a acreditar em algo, e ele verdadeiramente acreditava, senão ele não estaria ali durante 38 anos, de que se ele entrasse naquela água, ele seria curado. Pior, não apenas se ele entrasse, porque ele poderia entrar a qualquer momento, mas se ele entrasse só quando as águas se agitassem, o primeiro que entrasse é que seria curado. E ele então acreditava naquilo. E nós somos pessoas que facilmente nós
nos deixamos levar por esse tipo de coisa. Quantos aqui, né, já se deixaram conduzir por coisas dessa natureza? Muitas vezes as mães, quando os filhos adoecem, acreditam que se chamar uma rezadeira com uma folha de arruda, né, a criança vai ficar curada. Vocês já viram esse negócio? Quando eu era pequeno, eu vi muitas vezes isso. Né? A criança estava doente, aí o médico, não tinha médico, principalmente quem mora no interior, né? No interior é difícil, né, ter acesso a médico. Aí o que é que faz? Chama a curandeira, né? Chama a curandeira lá, ele vai lá com uma folhinha de arruda, principalmente quando a criança está com infecção intestinal, não é isso? Aí pega aquela folhinha de arruda e pá na barriga do menino e começa a orar, não é? E o menino vai ficar bom. E chama e o menino vai ficar bom. Eu não sei se fica, né? Mas dizem que fica. E aí ficam acreditando. E quanto mais se acredita em tipo dessas coisas, dessa natureza, irmãos, mais distante você fica de Deus. Por quê? Porque só existe um caminho para se chegar a Deus. Não é? Qual é o caminho? Quem? Jesus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar ao Pai senão por quem? Por mim. E as pessoas então acreditam que Deus vai resolver o seu problema quando nós passamos a acreditar em coisas que a cultura, que as pessoas inventam. E aí nós acreditamos em pessoas que a Bíblia diz: maldito aquele que acredita no homem, não é? Maldito o homem que acredita no outro homem. Nós passamos a acreditar em promessas erradas, criamos expectativas em promessas erradas, e nós passamos a acreditar em deuses errados. Quantas pessoas sobem de joelho aquela ladeira ali de Juazeiro do Padre Cícero? De joelho, porque acreditam que o Padre Cícero é capaz de resolver o problema de saúde. Então nós acreditamos em busões, né, em criações, em pessoas e em deuses errados. E isso nos afasta de Deus. Aquele homem, 38 anos, querendo ser curado, o coração verdadeiramente acreditava que ele poderia ser curado. E ele tão perto de Deus, mas tão distante de Deus. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui é que muitas vezes nós seguimos estruturas que são rigidamente excludentes. Vejam que naquele momento, se a gente olhar, existe de um lado uma sociedade que conduzia as pessoas para aquele local. Do outro, nós temos uma instituição religiosa. E veja, todas duas são excludentes. Por quê? Porque a instituição religiosa muitas vezes é legalista. A instituição religiosa, eu não estou falando aqui do cristianismo, estou falando de instituição religiosa. Ali nós temos o judaísmo. O judaísmo é excludente. Por que é excludente? Porque o judaísmo divide o mundo em duas partes. Os filhos de Deus, que só eles se consideram filhos de Deus, e os outros são os gentios, ou os pagãos. Ou a pessoa é nascida em Israel, filho de Deus, ou a pessoa fora disso aí é pagã, não é? Então ele não é filho de Deus. Ela é excludente. E não apenas ela é excludente por causa disso, porque naquela época as pessoas que deveriam entrar no templo, ou que poderiam entrar no templo, tinham que ser pessoas que tinham determinada situação em que pudesse entrar sozinho, por exemplo. Então aquele paralítico, ele havia sido excluído de qualquer possibilidade dele levar qualquer sacrifício dentro do templo, porque ele é proibido de entrar no templo. E por que ele era proibido? Porque ele tinha uma deficiência física. Então os deficientes físicos, as mulheres, as crianças eram impedidas de entrar no templo para
oferecer qualquer sacrifício ali a Deus. Mesmo que aquele homem tivesse no coração o desejo de sacrificar, de oferecer um culto a Deus, para que Deus assim, se ele acreditasse, para que Deus pudesse agir na sua vida, ele não poderia fazer. Por quê? Porque os homens que estavam na direção daquele culto religioso não iria permitir que ele se chegasse até Deus. Era uma estrutura, portanto, excludente. E qual é a outra estrutura excludente? A própria sociedade que aquele homem vivia. Imagine, irmãos, que todas as vezes que a água se agitava, que ele queria chegar na água, claro que ele, paralítico, ele não poderia correr para entrar na água, alguém tinha que levá-lo, mas alguém corria na frente dele e se jogava na água. Nós vivemos uma sociedade da competição, onde os melhores, onde os mais capazes, onde os mais inteligentes, se assim existe, onde os mais sábios, se assim existe, são aqueles que se dão bem. Nós somos uma sociedade excludente. Acreditamos naquilo que os homens inventam, naquilo que os homens criam, e nós nos deixamos levar, e quando nós chegamos lá, não existe ninguém que possa exercer de misericórdia para aqueles que precisam e para aqueles que necessitam. 38 anos não teve ninguém que colocasse aquele homem no braço e ficasse esperando que a água agitasse e pulasse com ele dentro da água. 38 anos. Sociedade é uma estrutura social, uma estrutura religiosa totalmente excludente, que tira qualquer possibilidade de realização dos homens. A realidade cristã, queridos, é bem outra. Por que a realidade cristã é outra? Porque Jesus, ele disse amar a Deus sobre todas as coisas. E o quê? E a teu próximo como a ti mesmo. A realidade cristã, ela não é excludente. Pelo contrário, ela é acolhedora. Ela abraça aqueles que são mais carentes. Ela abraça aqueles que são mais necessitados. Nós somos para Sobral agora para levar o amor de Deus para aquelas pessoas. Nós tivemos aqui a carreta missionária, onde nós exercemos um pouco desse amor ao próximo. Mas Jesus, ele diz ali, quando ele fala daquela história do bom samaritano, e ele mostra que nós precisamos exercer a misericórdia com o próximo, o amor ao próximo, demonstrar através dos nossos atos, das nossas atitudes, de nós podermos demonstrar o amor de Deus por nós através da nossa vida e do nosso testemunho. E aqui, portanto, a gente vê que Jesus, quando ele chega ali, ele está entre duas estruturas que excluem qualquer possibilidade do homem ser acolhido. Mas Jesus mostra que ele é a pessoa que nós devemos olhar e que nós devemos buscar, porque nele e com ele nós sempre seremos aceitos e acolhidos, porque o seu amor é imensurável por cada um de nós. E eu quero encerrar essa mensagem, porque eu não poderia deixar de falar, apesar de já ter sido falado muitas vezes essa mensagem, sobre essa questão da cegueira do legalismo religioso. Vejam que naquele momento ali, Jesus, ele nos dá uma lição de misericórdia. Por quê? Porque ele cura o homem, né? Quer ser curado? Quer. Então, ele vai e cura o homem. Misericórdia de Jesus. Agora, as pessoas que estavam ali, os fariseus, os religiosos da época, eles não olharam para aquilo que Jesus havia feito por aquele homem. O que Jesus fez por ele? Curou. 38 anos ali, não teve ninguém, nem no templo, nem daquele local onde ele estava, que colocasse o homem lá. Ninguém que tivesse misericórdia por ele. Jesus teve. Mas sabe o que é que eles viram? Eles viram o que Jesus fez no sábado. E a lei dos judeus dizia
que nada se podia fazer no sábado, não é? E Jesus então olha para eles aqui e fala o seguinte: nesse texto, ele fala o seguinte: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Versículo número 17. Ele estava querendo dizer, e ele disse outras vezes, que o sábado, ele pergunta: o sábado foi feito para o homem ou o homem para o sábado? Não é isso que Jesus vai perguntar. Ou seja, o sábado foi criado, claro, como um dia santo para a adoração a Deus, mas para o descanso do homem, ou em benefício do homem. Significa dizer que o homem, a pessoa humana, é mais importante para Deus do que alguns princípios religiosos, legalistas, que impedem que nós possamos agir em benefício desse homem. E Jesus estava ali mostrando mais uma vez que a misericórdia que nós devemos ter, a misericórdia de Deus, está acima de qualquer possibilidade, de qualquer lei, de qualquer legalismo que possa naquele momento prejudicar o homem. E aqui a gente vê uma grande lição, irmãos, porque misericórdia não é apenas ter pena do miserável. Talvez durante os 38 anos que aquele homem estava no tanque, as pessoas passassem e dissessem assim: coitado, 38 anos aí esperando ser curado. Pena no coração. Mas misericórdia não é apenas você olhar para o miserável e ter pena dele. Misericórdia é você olhar para o miserável, você ter pena dele e você fazer algo por ele que possa mudar a situação em que ele se encontra. Foi isso que Jesus fez. Olhou para aquele homem perseverante durante 38 anos. Ele estava ali por causa do seu pecado, mas ao mesmo tempo ele perdoou o homem e ele curou, mudando aquela situação em que ele se encontrava. Agora vejam que coisa interessante nesse texto. Cada vez que eu leio um texto bíblico, mais eu me empolgo. Por quê? Você sabe onde Jesus reencontrou aquele homem? Dentro do templo. Jesus reencontrou aquele homem dentro do templo. Veja aí versículo 14. Mais tarde Jesus o encontrou no templo. Ora, o homem que estava impedido, irmãos, de entrar no templo, porque ele era deficiente, o homem que estava excluído de qualquer possibilidade de realizar um culto a Deus, de adorar a Deus, de realizar um sacrifício a Deus dentro do templo. Naquele momento, Jesus cura aquele homem e ele então restabelece toda a possibilidade de um convívio, de ser acolhido novamente pela sociedade. Que coisa tremenda, irmãos. Por quê? Porque Jesus restaura, Jesus refaz, Jesus dá uma nova vida. Jesus conduz o homem para ser reintegrado na sociedade de forma íntegra e que seja aceito, independente daquilo que ele havia feito. O passado fica para trás e o futuro agora é uma nova vida com Cristo. Amém, queridos? Curvem suas cabeças. Eu quero dizer que Jesus se importa com você. Você é a pessoa mais importante para Jesus. O ser humano é a coisa mais importante para Jesus. É tão importante, irmãos, tão importante, que Ele deu a vida por você. Se você não fosse importante para Jesus, Jesus não teria dado a vida dele por você. Ele derramou seu sangue por você. Portanto, você é a pessoa mais importante para Jesus. Pense nisso. E nessa noite, a mesma pergunta que ele fez ali para aquele homem que há 38 anos acreditava em coisas que o distanciavam de Deus,
que colocava longe de Deus, distante de Deus, ele pergunta para aquele homem, porque ele queria restaurar a vida dele. Quer ele ser curado? É a mesma pergunta que Jesus faz para você nesta noite. Para Jesus curar você, Ele lhe perdoa dos seus pecados. Para Jesus curar você, Ele salva você primeiro, pela fé, se você acreditar nele. E a pergunta que Ele faz essa noite, quer ser curado? Ele está fazendo para você, essa noite. E quando Ele faz essa pergunta, significa dizer que a resposta é exclusiva sua. Você é dono da sua vontade. Você é dono do seu desejo. E se você, nesta noite, você sente o desejo de receber de Jesus o perdão dos seus pecados, ser restaurado na sociedade, acolhido, amado por Deus, receba como aquele paralítico ali no tanque de Betesda recebeu Jesus. Abra o seu coração e deixe Jesus entrar no seu coração. E Ele fará a mudança, a transformação, um novo direcionamento de vida que você precisa. Portanto, a pergunta que eu faço agora é: quer ser salvo? Jesus está fazendo isso para você. Se assim queres, levanta a mão e diz assim: eu quero ser salvo por Jesus. Eu quero receber Jesus na minha vida como meu único e suficiente Salvador. Se você tomar essa decisão agora, ao lado de Jesus, Ele vai mudar, vai transformar, Ele vai restaurar a sua vida, como Ele fez com aquele homem ali do tanque de Betesda. E eu quero orar por você. Se você, nesse momento, aceitar o convite de Jesus, alguém aqui que queira receber Jesus na sua vida,